Olá, eu sou Bruna Letícia, do Despertar da Autocura e este é mais um Bússola de Ouro. Hoje eu quero falar de um tema que me é muito caro, o medo. A leitura diz que o medo é a expressão da maior das inteligências. Essa aula que eu compartilho hoje com você, ela chegou para mim, na verdade ela foi um presente para mim, através da generosidade de Nerida Vilela, frente a uma pergunta que eu a fiz sobre os medos. Para mim era muito difícil discernir quando o medo é fisiológico e quando não é. Era muito difícil de lidar com medos que eu não tinha respaldo nenhum e que simplesmente eu tinha medo. Essa aula foi para mim um divisor de águas na minha vida. Ela facilitou a instalação de conhecimentos, de matrizes, para que eu desenvolva uma série de consciências e sinceramente fica para mim para a vida. Por muitas vezes eu volto nessas falas, por muitas vezes eu volto nessa aula que foi dada. A primeira frase que chegou foi que o JC, o mentor da leitura corporal, disse foi que para entender o medo é preciso entender que ele não está associado à fraqueza. Isso já me deixou em um outro lugar, né? Porque o medo ele é tão vendido como fraqueza. Quantas vezes que eu já li, que eu já ouvi, que tem que superar os medos, se tá com medo, vai assim mesmo. Então, o medo para mim, ele era visto por mim até como algo a ser desenvolvido, algo que é visto como um defeito, uma grande limitação, uma limitação que pode me tirar o meu valor. Então, ele é muito vendido neste lugar aos meus olhos. E para mim, essa primeira frase que a escola trouxe já me tirou desse lugar, já me abriu para perceber de outra maneira. O medo, ele acessa a maior das inteligências, que é o instinto. Para que serve o medo? Primeiro, para que não haja desgaste desnecessário de energia, para que eu mantenha os meus limites de segurança, para que eu conscientize dos espaços quais eu posso ocupar a cada momento, para que eu redimensione a minha presença de cada momento. A outra frase que a escola trouxe é que o medo não é pré-definido ou imutável. Isto é, uma coisa que eu sinto medo hoje, amanhã eu posso não sentir e vice-versa. Então, frases que a gente coloca sempre e associa isso com medo, eu sempre tive medo daquilo, não são reais, não cabem ao medo sadio. Porque se ele não é pré-definido e não é imutável, não cabe, não tem como eu ter um medo sadio, algo ser um medo sadio, se eu permaneço com esse medo ou eu alimento esse medo por anos da minha história. Como nós podemos identificar o medo? Através da prática da presença presente. A leitura afirma que quanto mais eu respeito esse medo, quanto mais eu vivo esse medo que é fisiológico, como vindo mesmo da maior das inteligências, mais eu fortaleço o meu sistema de imunidade. Uma vez tendo falado do medo sadio, agora eu quero fazer um paralelo com o outro medo, que é o medo paralisante ou não sadio. O medo, enquanto paralisante do psiquismo, é definido como medo não sadio. O medo como parte do psiquismo, isso é, o medo fisiológico, é aquele que só paralisa o movimento quando a ausência de movimento for o maior mecanismo ou o melhor mecanismo de preservação naquele momento. Isto é, quando um bicho ou quando um ser humano está em situações onde que fingir, por exemplo, de morto é o melhor mecanismo de preservação, isso vem do medo fisiológico. E essa paralisação do movimento, ela acontece pelo medo fisiológico, repito, só se for a melhor escolha do momento, frente à maior das inteligências, que é o instinto. Já
O medo patológico, isto é, o medo que paralisa o psiquismo, é aquele que cada um de nós projeta segundo os nossos valores e o nosso sistema de crença pessoal, o qual está associado a um limite. E este medo, ele é aplicado sob uma ameaça de castigo. Eu costumo dar um exemplo aqui na sala sobre o celular, e é esse que eu vou compartilhar com vocês. Imagina um menino que acaba de ganhar um celular novo e a mãe dá a seguinte informação, comando para esse menino: não ande em rua escura porque você vai ser roubado. E se você for roubado, você vai ficar sem o seu telefone e ainda vai ficar de castigo. Primeira informação dessa fala, a mãe fez uma afirmação de uma vivência que é dela. Rua escura, você será roubado. E aí ela fala como verdade absoluta, essa informação ela ficou. Uma vez esse menino entra numa rua que pode ser considerada escura, e o escuro aí é relativo. Um lugar pode ser escuro para mim e não ser escuro para você. Mas enfim, numa rua escura. E o instinto, o medo fisiológico veio como informação do instinto de não continuar, porque o medo fisiológico tem aquelas qualidades que já foram faladas, inclusive não me colocar em risco de maneira desnecessária, não coloquei esse menino em risco. E ele, por vários motivos, o que meus amigos vão pensar, por que eu vou parar agora, deixa pra lá, continua. E ele acaba sendo roubado. Neste momento, ele não vai lembrar ou não vai associar que recebeu uma sinalização do instinto. O que ele vai pensar é, bem que a minha mãe disse. E vai ficar com aquele medo registrado que é paralisante do psiquismo. Todas as vezes agora que esse menino entrar numa rua escura, uma nova carreira, um novo trabalho, um novo lugar, enfim, rua escura, fazendo essa associação, o psiquismo dele pode paralisá-lo. E sinto que é isso que é muito vivido. Sinto em mim e sinto nos tratamentos terapêuticos daqui. Muitas vezes paralisa o psiquismo, e todas as vezes que paralisa o psiquismo não está relacionado ao medo fisiológico. Está relacionado a esse medo que se chama paralisante e que é patológico, digamos assim, só para a gente se autolocalizar. Esse medo paralisante, ele priva a pessoa de uma ação e é gerado pelos conceitos que são dominantes do mental raso e também de uma programação particular e pessoal. Então, ele não tem fundamentos, as informações que geram esse medo não vêm do instinto. Ele é gerado mesmo por conceitos dominantes em todos nós. Esse é um pouco do medo paralisante. Os corredores apertados é um termo que eu uso muito aqui, é muito utilizado na leitura corporal, eu uso muito nos tratamentos. Todos os medos que paralisam o psiquismo ou trazem transtornos de comportamento na realidade são fundamentados na permanência da pessoa e algum corredor criado durante a sua formação. E são vários os corredores que são criados, mas esses corredores eles não são criados dentro de um medo fisiológico. Eles são resultados do medo paralisante. Qual é a origem do medo paralisante? Esse medo paralisante, ele não surge do evento em si. Lembra que eu falei sobre o menino que teve o celular roubado? Então, o medo paralisante ali que será gerado, ele não está no evento do celular ser roubado. Eles não são resultados, medos paralisantes, de nenhum evento. Eles têm como origem uma projeção que foi praticada e que liga a pessoa a algum evento no qual ele determinou ou ela determinou impossibilidade de salvar a si mesmo. Então, o que gera o medo paralisante nessa história que eu estou trazendo do menino que teve o celular roubado não é um roubo em si,
O que gera o medo paralisante é ele se projetar como não sendo capaz de salvar a si mesmo. A matriz original desse medo, o medo paralisante, é a dor ou a culpa pela desobediência. Essa é a matriz original. A pergunta que fica ou circula é quanto isso vai me custar? Então, a origem não está nos fatos. A origem desse medo paralisante, ele está nessa culpa pela desobediência. E se não der certo? E se eu for contrário a isso? E se tiver errado? Enfim. Para tentar resolver esse medo, a leitura corporal diz que é preciso trabalhar os conceitos os quais foram desenvolvidos e não o medo em si. O medo fisiológico, ele é a expressão da maior das inteligências do instinto. E ele traz para a gente os limites de cada momento que, uma vez respeitados, nos tira, por exemplo, da prática do enfrentamento. Esse medo fisiológico, o que ele faz é nos proteger, é não nos colocar em risco, um desgaste desnecessário de energia ou numa ocupação de algo que ainda não está no nosso alcance. Eu digo ainda porque pode ser uma habilidade a ser desenvolvida. E esse medo fisiológico, como eu disse lá no início, ele não é imutável, ele não é pré-definido. Então ele só sinaliza para mim que naquele momento eu ainda não dou conta, que naquele momento não é para eu ir. Mas ele não me torna menor, ele não tira meu valor e, principalmente, ele não tem que ser superado nem enfrentado. E há desgastes imensos fazendo isso, e eu que o diga, é uma experiência pessoal. Já o medo que é paralisante, ele não tem origem nos fatos. Entende? Ele tem origem, a matriz dele é a culpa pela desobediência. Quanto que isso vai me custar? Então, o que aquele menino do celular fica na vida é o quanto vai me custar de novo, né? O quanto me custou entrar numa rua escura. Mesmo que minha mãe tenha afirmado que na rua escura é perigoso eu ser assaltado. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido a rua escura, porque isso é um olhar pessoal. Não faz sentido eu ser assaltado em rua escura, então todo mundo que entra numa rua que é dita escura é assaltado, é furtado, é roubado, enfim. Não faz sentido. E esse medo, que é o paralisante, ele não tem recursos para a gente lidar com ele, porque ele não é real. Ele não está nem relacionado com o fato em si, como eu já disse. Esse é um assunto muito interessante, ele é um assunto que envolve uma série de hormônios. A leitura diz que o medo está relacionado a todos os centros de força. A leitura traz o estudo de glândula suprarrenal bem aprofundado. E tem um material que a leitura oferece para quem quer aprofundar nisso, que eu sinto que vale muito a pena, que é um DVD de uma palestra que a mestra Nereida Vilela deu, que tinha como tema Síndrome do Pânico. Esse DVD dessa palestra, ele está à venda no site da Leitura Corporal. E, gente, abra um leque. Então, se eu estou com dificuldade no assunto, busca o conhecimento. Não vamos deixar mais esses medos paralisantes que são ditados como tendo que ser enfrentados, ignorados, batidos de frente, enfim. A gente continua vivendo isso e nos desgastando com isso, né? E que a gente consiga também, através desse conhecimento, identificar essas sinalizações, essas informações do instinto. Então, entrar em contato com isso, nos autolocalizar, nos guiar, esse é um dos conhecimentos chaves para a gente fazer isso. Aguardo vocês no próximo Bússola de Ouro, espero que vocês tenham gostado. Até mais!